Olá, está começando mais um episódio do AGES Podcast. Eu sou Miguel e aqui comigo minha parceira de mesa, Karine. Antes de iniciar os trabalhos de hoje, eu quero te convidar para se inscrever no nosso canal do YouTube. Não esquece de marcar o sininho para receber as notificações sempre que um conteúdo novo for publicado lá no canal. E também nós estamos no Instagram, lá no AGES Oficial. Lá você pode acompanhar as principais ações da sociedade. Siga a AGES, compartilhe com seus amigos e parceiros para que a gente possa chegar a 1000 inscritos. Lembrando, que toda semana a gente tem um novo episódio lançado aqui no AGES Podcast e eles são transmitidos também pelas plataformas de áudio, então não deixe de conferir os episódios anteriores. Enquanto você estiver fazendo suas atividades em casa, enfim, trabalhando, tem bastante conteúdo bacana desenvolvido para você. Essa temporada ela tem o patrocínio da Mútua Santa Catarina. A Mútua é a Caixa de Assistência dos Profissionais do CREA. Acesse o site da Mútua em www.mutua.com.br e confere os benefícios de ser um mutuário. Siga também no Instagram o perfil do nosso patrocinador em @mutua.sc. E hoje, para conversar, a gente convidou o nosso colega, o engenheiro civil Fábio Hudler, para bater um papo sobre desempenho acústico nas edificações e tudo que envolve esse universo, Fábio, seja muito bem-vindo. Me desculpa, falei teu nome certo? Falou. A gente costuma mais alemão aqui, falar Hudler, mas não tem problema, tá correto. Perfeito. Fábio. Então tá bom. Boa tarde, para o engenheiro Miguel, a engenheira Karine. É um privilégio, uma honra estar aqui com vocês essa tarde. Colegas já que conheço há um bom tempo, Dividir um pouco a mesa aqui. Então, pra gente começar a aquecer, eu te inicio perguntando quem que é Fábio Hudler? Pois essa pergunta ela não é tão simples. Não. Eu sou engenheiro civil, formei em 2010 na UDESC aqui em Joinville. Atuei inicialmente na área de construção em campo mesmo, e depois fui professor universitário. Então, um pouco gosto pelo estudo, por projetos, por entender como as coisas funcionam, veio muito dessa área acadêmica. Depois de um tempo de carreira, resolvi empreender. Então, hoje tem uma empresa construtora e uma empresa, a Desintec, que faz laudos de especialmente acústica. E, olha, pessoalmente sou uma pessoa que gosta de estudar. Acho que a gente tem que estar por dentro dos assuntos técnicos, tem que estar por dentro dos assuntos comuns do dia a dia. Então, esse sou eu, uma pessoa que gosta de conversar, gosta de bater um papo, seja mais simples, seja mais cabeça, assim, é o que eu gosto. Perfil da engenharia. Perfil de engenheiro. Bem lógico. Sempre lendo alguma coisa, sempre por dentro. Sim. Tu fez o DESC, 2010 se formou então? 2010. 2010. Pô, eu não lembro de ter cruzado contigo lá na UDESC, cara. Eu também não, Miguel. Eu fui te conhecer depois naquelas rodadas ali envolvendo Cidescom, a CIG, a GES e tal. É engraçado, cara, o UDESC tem disso, O cara às vezes... Tem gente que tu encontra e tu sabe, era lá da universidade, e tem outras pessoas que o cara nunca passa o tempo lá e não se esbarra dentro do bloco, O DESC, o que eu achava mais engraçado a gente tinha aula integral de manhã, de tarde, Sim. Às vezes de noite, Exatamente. Os últimos semestres, especialmente, E acabava que você conhecia todo mundo, Conhecia Sim. os outros cursos, conhecia... Então, eu realmente não lembro de ter esbarrado contigo por lá, porque a gente estava o dia todo lá, convivia Sim. com a maior parte das pessoas. Mas, às vezes, mais fim de curso era realmente, daí tinha compromisso de trabalho e tal, talvez... porque você é formado em que ano lá? Eu formei em 15, mas eu entrei em 2007 lá, porque eu tranquei um tempo, aí fiquei um período afastado. Mas realmente e a dinâmica lá era assim, era pouco assim. de cada turma misturado. Tinha aluno da terceira fase, da oitava junto. Mas foi uma fase boa. Foi uma fase sofrida para muita gente, mas foi boa. Então, a gente vai falar sobre desempenho acústico, como é uma área que tu trabalha, faz projetos. Então, eu queria perguntar, iniciando assim o podcast perguntando, como é que é o desempenho acústico hoje das edificações dentro do nosso país? Como é que é a questão de norma? Tem alguma fiscalização? Como é que acontece isso, Perfeito. A acústica no Brasil, ela não é muito desenvolvida ainda, infelizmente. Nós tivemos a primeira tentativa de
de colocar acústica nas edificações, na arquitetura, com a norma de desempenho em 2013. Então esse foi um marco fundamental, porque a norma, entre tantos pontos, vamos dizer assim, um ponto-chave foi conforto acústico. Até então, isso não era uma preocupação do brasileiro. Seja pela forma da gente construir nossas casas. O Brasil já está verticalizado há alguns anos, mas assim, os grandes centros nas cidades pequenas eram ainda casas, e casa dificilmente tu vai ter problema acústico grave. Problema acústico surge prédio. Briga de vizinho, discussão, ruído de fora, ruído de criança correndo. A norma ela veio para suprir essa lacuna, norma de desempenho, né? Para suprir essa lacuna no Brasil. Nós não temos norma técnica que vai colocar qual que é um parâmetro de conforto. Esse é um ponto muito interessante, que a norma de desempenho ela vai falar segurança, algumas coisas, mas a outra área dela é conforto, seja térmico, iluminação e acústico. Então, nesse momento surgiu as primeiras normativas. Elas estão mais preocupadas assim na questão de isolamento de ruídos. Mas antes da norma de desempenho não existia. Norma brasileira não. Nós temos normas específicas para equipamentos, então ar-condicionados, o Inmetro tem laudo, relatórios, né, técnicos para outras indústrias. A nossa indústria da construção, especificamente agora falando de edificações, ela surge com o primeiro normativo na norma de desempenho. É engraçado, né? No sentido assim que tu comentou que isso foi implementado no nosso mercado a partir da norma de desempenho, era de 2013. Isso. E a gente já está batendo praticamente 10 anos e a norma de desempenho ainda em alguns é uma surpresa. É uma surpresa, né? A gente discute hoje no município a revisão do Código de Obras. Enquanto foi falando essa questão, né, de que a referência nossa é a norma, uma coisa me surgiu. A gente ainda tem muita interferência de legislações específicas no campo da construção civil, estabelecendo como deve ser feito, como não deve ser feito, e acaba que não privilegia as normas, né? Porque você tem uma normativa que foi atualizada, pensada, mas ainda assim encontra uma resistência em alguns aspectos legais de um município, de um estado. Tu acha que isso pode interferir ou pode estar atrasando um pouco dessa evolução da norma de desempenho hoje nas indústrias da construção civil? Eu acredito que sim. A norma de desempenho ela veio para suprir essa necessidade, mas ela conflitava. A norma não tem força de lei, tem uma força indireta, digamos assim, mas uma lei vai ser superior à norma. Seria o que a justiça olharia numa situação de, vamos pegar um balizador, ela leria a norma, né? Então havia alguns conflitos lá dentro. Por exemplo, a norma ela vai tratar a norma de desempenho, ela não vai explicar todos os aspectos, mas no capítulo de acústica, ela ia se referenciar a outros normativos. E esses normativos não existiram mais, eram estrangeiros. Então, o primeiro papel foi, vamos criar uma referência. Agora, nós estamos na segunda fase, que é unificar essas referências. Então, a gente tem norma de ruído no município de Joinville. Tá? Nós temos uma legislação municipal e nós temos resoluções do CONAMA. Elas são superiores à norma, mas elas são mais específicas na questão de poluição ambiental. Então, poluição sonora é uma questão. Tem uma fábrica, um restaurante, alguém que está gerando ruído externo atrapalhando meu sossego. Ok, a norma de desempenho ela não falava disso. O foco dela não era de poluição. Ele era justamente do desempenho dentro da edificação. Como que a minha parede, como que minha porta, minha esquadria tem que desempenhar. E não qual que é o limite de ruído que essa região permite. Então, essas várias normativas elas estão sendo condensadas hoje. Então, nós tivemos uma revisão da norma de desempenho em 2021. Capítulo de acústica não sofreu tanta mudança, mas um pouco. Mas a gente vê que o Brasil tem adotado normas estrangeiras, especialmente normas ISO. E ele agora está com, por exemplo, uma das dúvidas muito importantes dos clientes. E por que a norma de acústica talvez demorou para pegar? Quando eu falava de simulação térmica, eu conseguia te dizer qual o desempenho térmico dessa parede. E na acústica, tinha alguns estudos, mas assim, eu não conseguia afirmar com certeza que esse teu ambiente iria atingir ou não. Eu precisava fazer um ensaio em campo. Só que depois que tudo feito, tu descobrir que não atendeu, praticamente não tem mais o que fazer.
Então, a aderência da norma ela levou mais tempo, porque a parte de acústica ela era uma parte de ensaio de fim de obra. Agora, esse ano, nós estamos praticamente encerrando, estava em consulta pública, não me recordo se já foi aprovado ou não, mas uma norma de predição acústica, em que, em projeto mesmo, eu consigo prever o isolamento necessário, os materiais. Isso eu acho que é uma mudança, porque a partir desse ponto, o projeto acústico ele volta a entrar com força e o pessoal começa a se preocupar com isso, né? E daí toda a cadeia vai ganhar da acústica, dos materiais, dos ruídos. Mas então, assim, voltando à pergunta, eu concordo. Eu acho que como a gente tinha regras muito isoladas, não bem unificadas, regulamento estadual, alguma coisa de resolução de ruído, da norma de desempenho era obrigatória, não era, ficou um debate por muito tempo. Eu acho que demorou 10 anos, né, para a gente começar a juntar tudo. Até um ponto, assim, na última revisão da norma, um dos debates foi o que faremos com a parte acústica? Nós vamos torná-la mais fácil ou tornaremos um pouco mais restritiva? A solução foi meio termo. Ainda não é muito complexo atingir os desempenhos acústicos nas nossas edificações. Só que o caminho simples seria, vamos cortar essa montoeira de ensaios, vamos simplificar tudo, fazer que... Não, eles mantiveram isso. Então, eles aumentaram a quantidade de normas, eles não mexeram muito nos parâmetros. Então, hoje, para a gente atender um isolamento acústico numa edificação não é muito difícil. Alguns pontos específicos é um pouco mais complicado, mas de modo geral não é difícil. Se você constrói bem, provavelmente você já está atendendo o norma de desempenho, pelo menos no nível mínimo. Entendi. Isso que tu comentou chama atenção, porque a gente vê, né, de fato, em outras áreas é bastante comum encontrar software de simulação de incêndio, encaminhamento de gases, aquela coisa toda. Entretanto, a questão do som é um pouco mais complicada, né? E eu acho que vai esbarrar também na questão da própria especificação dos materiais, porque a partir do momento que eu vou montar um projeto, eu também tenho que começar a definir isso, né? E aí lembrando um pouquinho também da prática que a gente tem na construção civil, que nem sempre a gente define tudo em projeto, erradamente, infelizmente, né? Isso pode ser um item importante para começar a revisar processos das empresas, inclusive, né? Você começar a pensar, olha, eu tenho que trazer para o instante zero a discussão dos materiais que eu vou adotar para cumprir um critério de desempenho acústico, ou não faz sentido? Não, faz todo sentido. Nós somos, como olhando agora projetistas ou construtores, nós somos uma das partes finais. Nós não somos responsáveis por projetar uma esquadria. Então, nós dependemos do material praticamente pronto. A gente vai lá e instala ele na obra. Então, a mudança de paradigma ela começou com a pressão dos consumidores nas construtoras e as construtoras indiretamente nos seus fornecedores. Até pouco tempo atrás, nós não tínhamos ensaios básicos de desempenho de uma alvenaria, por exemplo, em relação à acústica. Não era uma preocupação. Se tinha algum desempenho de esquadrias, tá? Mas ainda hoje, nas normas atuais, por exemplo, um dos itens mais difíceis de se atender na norma, desempenho de isolamento acústico de uma porta de hall, uma porta que divide meu apartamento do corredor, do corredor comum. A gente tem parâmetro normativo já há alguns anos, desde 2013, e fabricante que atende praticamente não tem. Então agora, uma das preocupações é a chamada PIA, porta interna acústica, né? Essa é a sigla, né? Então a gente está normatizando ela em 6 classes, e os fabricantes de esquadrias estão começando a adotar essa preocupação. Então, os materiais estão evoluindo junto com a necessidade dos 10 clientes. 10 anos aí no caminho, a evolução está um pouco... Tá um pouco devagar. Isso era um ponto, assim, quando eu comecei a trabalhar na área de acústica, eu tinha uma expectativa de que isso ia explodir. Não é só acústica, eu faço parte térmica, lumínica, de uma forma geral, norma de desempenho. E a expectativa era que não, em muito pouco tempo todas as construtoras vão estar testando seus produtos conforme a norma de desempenho, a construção civil vai ser parecida com a indústria automobilística, com a eletrônica, a gente vai projetar protótipo. Não. Era uma das perguntas que eu ia fazer, se tu vê que as construtoras estão se adaptando, estão buscando, como é que está acontecendo? Estão se adaptando. Elas buscam fazer os testes da norma de desempenho.
Olha, eu atendo Joinville e Santa Catarina, né? Posso dizer que há uma preocupação crescente. Eu realmente achava que a preocupação seria a aderência à norma seria mais rápida, mas há uma preocupação. É difícil hoje um construtor não estar preocupado por uma questão de marketing, né? O cliente dele vai perguntar, tá, beleza, eu moro num apartamento que não tem isolamento acústico nenhum, vou me mudar. Como que você me garante que eu não vou ter problema com meu vizinho, ou sei lá, ou eu não vou causar problema com meu vizinho? O corretor não sabia nem o que responder, o construtor também não. Então agora a gente começa a ter, assim, com o nosso setor entrando nas normas de acústica mais fortes, tendo produtos com parâmetros, a gente podendo testar e certificar, agora a gente consegue dar uma resposta melhor. Mas demorou. Mas eu vejo a evolução bem crescente, assim, de 2, 3 anos para cá, a preocupação especialmente na questão de esquadrias foi muito grande. Mas será que também não foi porque as pessoas ficaram mais em casa devido à pandemia e viram mais problemas dentro das suas edificações? Descobriu que tem gente morando no mesmo andar ou acima, então... Desconfio que isso seja um fator crucial, porque... Foi um catalisador, acho que foi. Ajudou a acelerar o processo. Veja bem, né, essa questão da influência, eu pelo menos penso, né, do ponto de vista comercial. Há um tempo a gente tinha uma percepção de que quando eu comprava um imóvel, uma casa, aquele produto era meu, né? Naturalmente mas todas as obrigações são minhas. E eu tenho a sensação de que mais recente as pessoas têm percebido que um apartamento ou uma casa é como um carro. Né? Eu tenho que cumprir umas obrigações, mas também quem fez tem que cumprir. Você entende que tem uma parcela também disso, do cliente percebendo mais que, poxa, olha só, isso aqui tinha que ter o mínimo de qualidade. Ou fazendo mais perguntas, assim, né? Para quem ele está comprando, sendo mais interessado naquele produto. Isso é uma verdade. Eu vejo que dificilmente, antigamente, as pessoas iam questionar a compra de um apartamento em detalhes técnicos. Qual que é o isolamento de uma esquadria, o isolamento de uma laje. A pessoa ia, gostava e comprava. Então, hoje em dia, eu acho que essa preocupação ela tá mais em alta. Mas até voltando ao teu questionamento, Miguel, final do ano, nós tivemos uma nova norma falando sobre a norma de garantias. Uhum. E ela é muito interessante, porque para que a cadeia da construção evolua, ela precisa do construtor, do cliente, do síndico, aqui da figura de alguém que vai fazer a contratação da manutenção, digamos, né? Então, até então, estava sobrando tudo para o construtor. Era problema, alguma patologia, alguma reclamação, pau no construtor. Tá, beleza. E qual era a responsabilidade do projetista? Qual era a responsabilidade do fornecedor de produtos da cadeia? Praticamente nenhuma. Qual que era a responsabilidade do cliente? Ele alegava que... Ele é leigo. Não sabia que eu tinha que pintar, eu não sabia que eu não podia molhar minha porta, eu não sabia que... Ele não sabia nada. Então, hoje, com a norma de garantias, colocando mais claro as responsabilidades de cada um, isso tende a acelerar ainda mais a adoção, né, das normas, eu diria, porque o construtor vai começar a ter uma defesa, uma resposta. Não, olha, eu fiz meu produto, testei meu produto, beleza? Mas ele precisa ser mantido nas condições originais. O cliente começou a ter conhecimento dos seus direitos, mas agora também dos seus deveres. Então, acho que isso para a construção civil é muito interessante. Talvez o exemplo básico, mas assim, se você não trocar o óleo do teu carro, você não pode reclamar que estragou o motor. Sim. A mesma coisa na construção civil, se você não fizer a manutenção básica, você não pode reclamar que agora apareceu uma fissura externa, estou com algum problema. Você nunca fez nada. Então, eu acho isso é um ponto assim, crucial dessa nova norma. Ela vai deixar bem claro. E a questão da manutenção também é interessante, porque acho que a engenheira Karine trabalha com perícias também. Quantas vezes... Eu até ia fazer esse link. Eu uso muito norma. Usa muita norma. E quantas vezes, assim, a gente percebe também a falha do condomínio, muitas vezes. Uhum. Até por desconhecimento, né? Então, o link que eu ia puxar, desculpa te interromper, só porque eu acho que vale a pena comentar. A Karine já fez uma apresentação numa outra rodada que a gente montou em 2022 com a ASDESC, que é a Associação de Síndicos de Santa Catarina. E
ficou bastante claro, né, naquelas participações que começa a ter uma preocupação também de quem está à frente disso, porque começou a gerar uma pressão para o síndico. Muitos, de fato, não tinham essa compreensão. E também havia, no passado, uma transição que não era adequada, né, do recebimento, a entrega da obra. Então, a gente percebe, daí, do ponto de vista, eu como construtor, incorporador, eu percebo também que o cliente tem começado a fazer mais questionamentos, como tu comentou, né, questionamentos técnicos, que antes era uma surpresa, e gera uma certa pressão, que eu não acho ruim. Eu entendo que isso aumenta a profissionalização, mas hoje a gente investe um pouco mais em manual para entender exatamente o que tem que entregar e como é que tem que fazer a manutenção, explica para o cliente. Mas eu, na posição de incorporador e construtor, eu me preocupo hoje cada vez mais com os meus fornecedores. Eu pergunto para eles, qual é a garantia que tu oferece? Como é que está o desempenho disso? Porque eu vou te colocar no meu manual. Eu preciso que você que você entregue as condições mínimas, né? Então, assim, acho que a gente está numa transição, de fato. Né? É bem interessante, porque se cria uma indústria de ações judiciais, uma indústria de punir o construtor, às vezes, não vou dizer sempre, mas às vezes injustamente. Então, foi preciso, através de normas técnicas, através de um trabalho até agora acontecendo junto ao judiciário, estamos debatendo Minha Casa Minha Vida, as mudanças, né? Um dos pontos precisamos ter uma proteção em relação a essa indústria de multas. Porque ficou muito simples para o advogado pegar uma interpretação de que a garantia é 1 ano, mas veja bem, é 1 ano depois que o defeito ocorreu. Tu já comprou um computador que estragou depois da garantia, e você diz, não, mas a garantia ela começa a surgir quando surgiu o defeito. Quando tem conhecimento do... tem conhecimento do defeito. Não, mas a garantia justamente existe porque eu não sei quando pode acontecer e eu acredito que nesse período, 1 ano, 2 anos, 3 anos, não vai ter defeito. Então, se acontecer, o cara está protegido. Mas depois que acabou o prazo de garantia, não faz sentido. E só faz sentido eu ter direito a uma garantia se eu também cuidei bem desse meu produto, meu bem. Então, eu sei que no primeiro momento pode parecer, não, eles querem punir o cliente. E, na verdade, não é isso. Eu acho que é deixar as regras muito claras. Isso, colocar as cartas na mesa e vamos jogar o jogo. Tem uma complexidade, né? A tua responsabilidade qual é? A minha é projetar, construir e testar. Qual é a sua responsabilidade? Síndico, junto com a construtora, um engenheiro de confiança, elaborar o plano de manutenção, exigir o cumprimento dele, comentar também um outro ponto. Os condomínios novos estão se prevendo financeiramente esses custos de manutenção? Eu te digo, não. Eles esperam acontecer o problema, daí eles não têm dinheiro. Faz qual é a chamada de solução? capital. Faz chamada de capital, entra com a ação judicial porque não tem como reparar. E daí, só que agora com essas novas normas se fechando nesse conceito de garantia, a norma de desempenho a gente pode entender como uma norma de testes de segurança e conforto. Tá? Então, se hoje o construtor executar os seus testes, ele também tem uma segurança. Isso era um ponto no passado. Muita gente, na dúvida, não tinha 100% de certeza que seu produto ia atender, pagava um acordo, qualquer coisa, porque ele tinha medo. Agora não, agora se ele fez e testou, e o cliente também ele ganha com isso, porque se o cliente diz, não, olha, eu estou cumprindo minha parte, estou levando para manutenção, mas eu também quero um produto de qualidade. Sim. Não vou aceitar qualquer situação. Eu acho que isso é uma evolução, porque, imóvel, acho que é o bem mais caro que alguém pode comprar na vida. Tem gente que passa a vida inteira pagando o financiamento do imóvel, então maioria, quer algo que vai durar, né? Não é algo que tu vai comprar e daqui a 1 ano tem que... Mas é uma questão cultural. Realmente, a nossa indústria ela não estava pronta. Quer dizer, ela está se adequando, mas até alguns anos atrás ela não estava pronta para esse conceito de, manutenção, de responsabilização das partes, não estava. Mas até as normas que estão dentro, né? A norma de desempenho 2013, revisão 2021, mas muita norma que está ali dentro já era antiga, infelizmente não era colocada em prática, mas elas já existiam. Já existiam. Então só foi um negócio assim, compilou e vamos aqui olhar para essa norma e... Até eu gosto de comentar assim que muita gente pergunta o nome de desempenho, mas é muito complexa. Resposta, sim, ela é complexa. Mas ao mesmo tempo, a gente que estuda bastante ela via uma série de furos, né? Uhum. Tá, como conciliar essas duas situações?
Cara, ela foi uma primeira tentativa de regular a qualidade da edificação. Então não dá pra gente exigir de uma primeira versão uma perfeição. É como se fosse aquela historinha do pêndulo, né? A gente vai entre extremos até encontrar um equilíbrio. Né? Perfeito. E como eu falei no início ali, a gente percebe hoje que tem uma preocupação por parte dos síndicos, né? E das empresas que fazem essa orientação, justamente para entender o que eles precisam cumprir, porque eventualmente é acionada a construtora e se descobre que não foi feito absolutamente nada. Então, de fato, a construtora não tem culpa nesse caso. Mas eu percebo que parece que o ambiente está caminhando para uma educação dessas partes, né? Bem por aí. E começa a apertar, de fato, né? A gente até tive uma situação engraçada recentemente, né? Apareceu umas pequenas fissuras, né, numa obra, e a pessoa nos questionou, né? Não, são fissuras de acomodação, existe um critério de medição e tal. Essas fissuras aqui não vão afetar a estanqueidade do teu imóvel, né? Entretanto, num programa de manutenção, o teu pintor ele vai fazer essa correção. Não necessariamente que nesse nível mínimo aqui a gente tem que fazer uma intervenção. Estava descrito no manual, conforme não e tal. Até tem umas regras, se não for visível a mais de 1 metro. Era a situação. Aí a pessoa pergunta, tá, então qual é o tempo médio de pintura? Isso depende muito do material que foi utilizado, mas no teu manual a gente fez a indicação, então adote a indicação do manual. Aí, eu não lembro agora se a gente tinha falado de 1 ano e meio ou 2 anos para aquele material. Aí ela perguntou, tá, então daqui a 2 anos você vem aqui então para repintar? Eu falei, não, não. É você que faz a pintura. A gente já entregou o imóvel para você. Você tem um termo de garantia conforme esses itens aqui, que são obrigações minhas, porque você está comprando um produto semelhante a um carro, da mesma forma. Perfeito. Entretanto, semelhante a um carro, a manutenção ela tem que ser... A manutenção você paga. Você vai pagar, exatamente. Vai trocar a pastilha de freio, trocar a correia dentada, trocar qualquer peça, tu vai pagar com o custo. Sim. E se você ultrapassar o limite e causar um outro dano, perdeu a garantia. Pode parecer um pouco protecionista para o setor, mas eu diria é justamente o contrário. Porque quando você simplesmente fazia qualquer coisa, era mais comum construtor pequeno, às vezes fugia, o cliente ficava a ver navios. Então eu acho que quando a gente coloca claramente as responsabilidades, o cliente cobra no momento certo, o construtor sabe que aquela reclamação é justa, eu acho que ele tende a reparar na garantia o que está correto. Para mim, essa norma, eu já falei, eu acho que ela vai balizar muito a forma da gente projetar daqui para frente. E eu acho isso muito instrutivo, né? A nossa indústria demorou mais do que a gente deveria para chegar nesse ponto, mas estamos nos organizando para isso. Se falar 2 anos é muito cedo para uma repintura, porque nós fomos acostumados com esse conceito de que toda edificação tem que durar 50 anos. Mas calma lá, né? Se você hoje tem uma parede com massa corrida, antigamente se construía também com formas técnicas um pouco mais simples, os defeitos não eram tão visíveis, se aceitava mais falhas. Hoje em dia, o processo de fabricação dos materiais também não era tão diferente. Como é hoje. Né? Um ponto que eu gostei, falando agora da norma de garantias, assim, que a Karine citou, mas a fissura a 1 metro de distância, se não for visível, eu acho que as novas normas, elas estão colocando critérios mais objetivos. Por exemplo, estruturas a gente vai ter, qual que é o tamanho máximo da abertura de fissura, porque quando sai um pouco do campo da subjetividade, é interessante, porque para o cliente dá para medir, para nós, construtores, dá para medir. Quando é subjetivo, é mais problemático. Isso que eu acho um ponto, né? Nas normas, às vezes elas ficam... Interprete. Exatamente. Entenda o que você quiser. Não, mas fala, é A ou é B? Como é que a gente tem que trabalhar com essa norma? Deixa o juiz interpretar. Fica difícil, e daí, então tu tá na norma A, verifique na norma B. Aí você vai pra norma B. Pra atender, vai pra norma C. E começa um emaranhado de norma que é às vezes confuso pra quem é da área. Parece um joguinho de tabuleiro. Imagina, né? Pra quem não é. Até a casa tal. Não, e volta e meia a gente se depara com situações assim. Descolou meu revestimento, meu piso. Tá, beleza, mas tinha algum parâmetro? Hoje nós temos parâmetros técnicos para alguns ensaios, para colocação, para execução.
Então tá mais fácil, porque antigamente era até fácil, às vezes, para a empresa de cerâmica fugir da raia. Ah, não, mas veja bem, esse parâmetro... Então, a falta da objetividade para mim foi um problema, que está sendo corrigido. Para o cliente também é muito bom, porque agora ele tem um parâmetro, né, claro. Eu sempre ser um pouco insistente nisso. Eu acho que as regras claras são boas para todos. Exatamente. Então, elas servem para você melhorar o teu processo e educa também o consumidor, né? No bom sentido, né? Porque ele começa a compreender o que ele precisa fazer. Tu comentou um item que é muito caro para mim na discussão, né, comercial. As pessoas não têm compreensão. Lamentavelmente, a gente tem uma parcela de culpa nisso, pela forma como a indústria se manteve. Retomando na percepção de que é necessário fazer uma reserva de valor para prevenção, né? O cara acha que vai durar para sempre aquilo ali, não é verdade. E não só para condomínios, as casas também. Casas também, esses comércio também, o comércio, tu vê que o comércio planeje caindo. Para isso. O brasileiro, de uma certa forma, ele não tem essa cultura, né, de guardar recursos, então realmente é difícil. A gente precisa instruir o cliente, a gente precisa instruir o síndico, a gente precisa ensinar a sociedade de que é importante cuidar do seu bem imóvel, assim como você cuida do seu carro. Toda semana tá lavando o teu carro, mas a tua casa não quer fazer nada. Sim, e ele não entende, às vezes, né? E eu acho que isso está mudando, que é bom, que aquele item é o item, na maioria das vezes, pela história do Brasil e pelo perfil social do Brasil, a casa é o item de maior valor. Então... Mas muita gente às vezes nem sabe o valor que tem a casa hoje. Se Exatamente. perguntar pra ela quanto vale a sua casa, e não se sei. ele não faz esse papel, né, de administrar, isso perde valor. Né? Nossa indústria, eu acho que ela apanhou muito. Toda vez que surge uma patologia, o teu cliente vai dizer, não, eu comprei o pior produto do mundo. Olha que porcaria, tem uma trinca no meu gesso. Tá, ele não entende que isso é um efeito comum. Por quê? Porque ele não teve uma boa explicação do manual, do que pode, o que não pode. Na indústria mecânica, na automobilística, o seu carro também vai dar defeitos. Vai algumas peças se estragarem antes do tempo. Você não vai tirar de conclusão. Claro que quando você sabe que algumas marcas que de repente tem muitas falhas, você tudo bem, pode até dizer, essa marca ali, tome cuidado, estraga antes do tempo. Mas na construtora era um problema. Até mesmo assim, empreendimentos de grande padrão, o construtor ouvia o que não devia. E isso era complicado, porque até pra gente, como engenheiro, é chato. Tu ouvir uma crítica, às vezes, injusta. Você sabe que é um efeito comum. Você sabe que aquilo ali não é porque tu projetou mal, que tu construiu. Nossa mão de obra tem falhas, mas tem produto muito bom, bem testado. E tem coisas inevitáveis, tem coisas que a culpa é do fornecedor, tem coisas que a culpa é do terceiro instalador. E a gente se acostumou muito a tomar porrada de todos os lados. Então, acho que nesse sentido, eu muitas vezes fico pensando assim, até que ponto vale defender as normas? Afinal de contas, não são leis? Será que a norma... Cara, a norma é a grande aliada do engenheiro. É ela que vai te proteger nessa hora. Se tiver alguma falha, alguma coisa, se você está amparado por uma norma técnica, você consegue dar essa segurança para o teu cliente. Olha, eu estou na norma técnica. Isso que aconteceu é possível de acontecer. Eu acho que isso baixa um pouco os ânimos e diminui a judicialização. Então não vale a pena nós, engenheiros, brigarmos com a ABNT, porque a norma é cara. Eu sei, são alguns problemas. Mas na verdade não é nem brigar, na verdade se unir, estar lá presente quando está sendo escrita uma norma, está em discussão. Agora a pessoa só recebe a norma, mas também não teve ali junto para mudar alguma coisa e fica complicado. E muitas vezes a gente recebe uma norma, logo reclama, não, uma norma nova, agora tem que seguir mais parâmetros, já tem tanta coisa. Calma, respira. Veja que esse parâmetro muitas vezes é um nicho de mercado para você. Você está tendo uma defesa técnica, mas você precisa estudar a norma, você precisa ter essa valorização das normas de uma forma geral. Aí você vai ver o quão boa para sua empresa as normas podem ser e quão protetivas elas vão ser. Porque, no fundo, o que é uma norma? A sociedade civil se junta e diz, esse parâmetro a gente acha justo. É isso. Porque não tem como ter lei para tudo. Lei falando tamanho de fissura. Não faz sentido.
O Inmetro já está cheio de trabalho também, que seria um órgão ligado a Estado que vai regulamentar alguns parâmetros de materiais e produtos. Mas no nosso setor ainda bem que a gente tem, não é que é tão simples, mas assim, os comitês de debate de normas são bem acessíveis. Se quem está no meio conhece, assim, claro que a maioria de nós talvez nunca entrou no site da BNT, mas para quem está participando vai ver que ele é acessível. Sim. E você pode colocar a sua opinião, ela vai ser levada em votação, ela vai ser julgada. Então hoje eu acho que a gente tem que olhar a norma com esse olhar, de que ela é uma aliada. E isso vai, acho que até é um ponto, assim, dá um nicho de mercado também. Essa norma de manutenção nova. Quantas empreiteiras, às vezes pequenas, não tenho recurso para fazer um empreendimento do zero, mas eu posso trabalhar com manutenção predial. Se o ciclo de manutenção aumenta e ele não onera o construtor, mas ele está, de uma certa forma, jogando de volta um pouco o custo ao cliente, eu acho que assim, o construtor não vai ser teu inimigo e o prédio, por que o prédio também não vai ser teu inimigo? Porque no primeiro momento ele pode achar que é custo, mas quando ele perceber que fazer a manutenção no tempo certo evita muita dor de cabeça futura, evita muito custo futuro. E custo surpresa também, porque às vezes algo... Nós temos casos em Joinville, né? Não vamos citar, mas assim, de prédios ter que trocar uma fachada inteira. Cara, não sei qual é o custo real disso, mas assim, qualquer manutenção feita no tempo certo provavelmente teria custado muito mais barato. Sem dúvida. E esse ponto é um ponto interessante porque eu enxergo da seguinte maneira. A gente está passando por um amadurecimento. E a norma, ela naturalmente, uma adequação a uma normativa, ela representa um processo novo dentro da minha empresa. E, obviamente, esse processo vai custar em alguma medida. Só que ao mesmo passo que eu percebo a sociedade conseguindo construir valor com aquilo que eu estou agregando no meu imóvel, se eu tenho um concorrente que não está fazendo, ele tem um resultado melhor. Entretanto, a exposição do negócio dele é muito pior do que a minha. O risco que ele está assumindo é pior. Eu vejo que posso estar imaginando errado, mas os clientes, da forma como eles estão olhando para os produtos, investir agora, mesmo que o meu resultado esteja diminuindo por conta desses investimentos necessários, na verdade só está me levando para uma realidade onde, cara, é assim mesmo. Essa margem nunca foi tão grande, porque você jogava tudo para um período na frente. E que quando jogava com a sorte? Jogava com a sorte. Quando vinha um processo, arrebentava a tua empresa. Não, agora tem uma realidade maior. E aquele que não faz, ele vai acabar sendo filtrado no mercado porque o cliente não vai querer comprar aquele produto. A mesma questão de segurança. Claro que eu não sou aquele excessivamente exagerado com a segurança. Há exemplos exagerados. Mas pensar em segurança, muitas vezes era olhado como custo. Sim. Custo de obra. Daí começou a doer no bolso, a famílias perderem pessoas queridas, para daí você entender que não era exatamente um custo, era uma questão do processo construtivo. Sim. Tem coisas que eu não posso abrir mão, não posso hoje pegar os resíduos de obra e jogar em qualquer lugar. A sociedade está colocando alguns pontos que ela não aceita e não adianta a gente ficar aqui esbravejando contra isso. É custo, é custo, é custo. Cara, não olhe por esse lado. Pense o seguinte, eu posso antecipar um movimento de mercado, começar a construir melhor, vender isso com o meu marketing positivamente. Claro, tem bom senso, né? Não vamos aqui também achar que vai existir obra perfeita. Não vai ter, mas um assim... processo artesanal também. Também. Tanto detalhe, como é que tu vai assegurar que vai ser perfeito? Não vai dar problema em nenhum sistema. Não, isso não vai existir, né? Mas a gente consegue, buscando olhar sempre pelo olhar da qualidade, nosso produto melhora, nós agregamos valor, nossa imagem de construtor, de projetista com relação à sociedade melhora. Eu acho que é muito ruim aquele engenheiro, aquele profissional reconhecido como matão. O cara não consegue cobrar bem porque faz um serviço ruim, então eu acho é preferível o contrário. É preferível você selecionar um pouco melhor teus projetos, agregar qualidade, agregar preço, criar teu nome. Eu vejo assim, profissionalmente, eu me sinto mais confortável trabalhando dessa forma. Acho que os colegas, eu tenho certeza que vocês é da mesma forma. Então, esse é o ponto que eu digo.
Claro que a gente sabe que no Brasil tem muita construção sem engenharia, não adianta a gente querer exagerar, mas é papel da associação, é papel de nós engenheiros mostrarmos para a sociedade como um todo que não cumprir certos regulamentos pode ser mais barato no primeiro momento, mas, sei lá, um dano ambiental, um problema acústico que você não tem mais como consertar ou é muito caro, a longo prazo é loteria. Pode. Com gente morando, pior ainda. Exato. Bem, a gente acabou até ampliando mais o tema, né? Que eu acho que é natural, acontece e é um conteúdo de qualidade, né? E a gente falou, né, dessas mudanças, né? Elas agregam ao produto, né? Mas passa por esse desafio, né? De começar a ter que investir nisso e melhorar os meus processos, melhorar o meu fluxo de caixa para absorver. Na tua opinião, falando sobre a área específica do desempenho, o que tu enxerga assim, que seria um caminho inicial para quem tem uma incorporadora e precisa, né, buscar esse atendimento? O que ela poderia fazer para começar? É uma linha de materiais? Ou investimento? Em que campo tu indicaria assim, o primeiro passo para chegar no ideal começa por aqui, na tua opinião? Eu diria, começa com um projeto. Hoje nós temos capacidade de projetar térmico, lumínico, acústico antes de iniciar a obra. Toda vez que eu consigo garantir em projeto um resultado, eu não preciso gastar depois. Então, e muitas decisões tomadas em projeto, dependendo da fase dele, mas se for uma fase ainda de concepção e tal, as alterações são baratas, eu melhoro o meu produto. Então, acho que assim, você quer pensar em desempenho na tua edificação, começa um projeto. Mas a minha edificação já estou construindo, o que eu posso fazer agora? Dependendo da fase, muita coisa. Eu nunca usei uma manta acústica. Pense seriamente em usar uma manta acústica. Custo barato, resultado muito bom. Ouvi dizer que a manta acústica dá um contrapiso solto, isso dá outros problemas. Não existe nenhuma adoção de uma tecnologia nova sem seus cuidados. Não é simplesmente colocar lá qualquer lona, colocar um contrapiso em cima e está resolvido. É o tal do contrapiso flutuante que está falando. Contrapiso flutuante. É um material técnico. Você precisa ter um material adequado. Você vai precisar capacitar um pouco sua mão de obra. Você vai precisar seguir as regras do fabricante, as especificações de projeto. Então, não é tão simples, mas também não é nada diferente. Mas com essas adoções, você começa a aumentar até mesmo o critério de qualidade. E, querendo ou não, você vai ter lá uma avaliação sobre o teu serviço, uma ficha. Então, tende a diminuir erros de qualidade na entrega da obra. Mas, bom, voltando, eu acho que o começo começa com o projeto. Minha obra já está executando. Eu consulte um consultor, um especialista, um engenheiro. Eu trabalho com isso, mas tem vários colegas que também têm essa experiência. Consulte alguém, pergunte o que eu posso fazer para melhorar a acústica do meu empreendimento. Provavelmente ainda dá tempo de você pensar numa esquadria que atenda ao nível de ruído da tua região. E depois de pronto, alguns cuidados, eu gosto muito de citar um teste muito fundamental para mim, que é o teste de guarda-corpo. Pouca gente sabe, mas hoje na IN09 do Corpo de Bombeiros de Santa Catarina, ela vai citar a NBR 14718, que é que o guarda-corpo deve atender o que preconiza a norma de guarda-corpos. E ninguém testa. E a norma de guarda-corpos fala o quê? Construa seu guarda-corpo, teste seu guarda-corpo. Agora tem um outro porém. É o teste da carga horizontal. Carga horizontal, vertical e impacto. E qual é o porém? Norma de bombeiro tem força de lei. Norma ABNT eu ainda posso até fechar um olho, não é força de lei, não sei. Mas norma de bombeiro não. Isso é legislação. Então hoje muita gente, e é um item de segurança. Se acontecer uma fatalidade, cair um guarda-corpo, não passar, cara, vai ser caro. Eu arrisco que a maioria, cara, não sabe do impacto da diferença da norma do bombeiro para uma norma... A maioria não sabe. Norma de bombeiro tem força de lei. Isso vai lá da época do acidente da Boate Kiss ainda. Que daí, se eu não me engano, era Michel Temer, presidente, assinou uma lei falando que a responsabilidade por legislações são dos corpos de bombeiros militares dos estados.
Então ali sim, agora existe uma lei federal jogando a responsabilidade para os estados. E os estados, os corpos de bombeiros, fazem suas instruções normativas, que têm um valor legal. Então hoje nós temos, dentro das próprias instruções, referências às normas da ABNT. Então a ABNT ela se tornou o principal instrumento normativo e ela vem sendo apontada, Código Civil, não, Código Civil não fala, mas Código de Defesa do Consumidor vai citar normas da ABNT. Qualquer decisão judicial hoje vai citar. Então esse é o ponto, se o teu prédio está no final, não deixa de fazer alguns testes básicos, especialmente ligados à segurança. Até questões simples, vou instalar um playground, verifica lá se está atendendo alguma norma, se não tem um parafuso solto. Tem uma norma de playground, acho que ela tem seis partes, se eu não me engano. É algo bem complexo. A pessoa imagina que é tranquilo. E aonde tem criança que não sabe avaliar risco, ou seja, é um risco de segurança às vezes altíssimo e que o construtor, por desconhecimento, não por maldade, mas ele negligencia. Sim. Por desconhecer. Então, meu ponto é, procure um profissional. Ele vai poder te ajudar. Um bom profissional vai saber apontar quais normas você precisa seguir, quais cuidados você tem que ter. E com isso, a gente não faz um seguro de vida, um seguro contra roubos, esperando que roubem a gente. A gente fica, se acontecer o sinistro, eu quero dividir um pouco o meu risco com a seguradora. É a mesma coisa, norma. Eventualmente acontecer algum imprevisto, você vai ser acionado. Mas se você está bem documentado, seguiu normas, seguiu projetos, diz, olha, eu cumpri minha parte. Daí, se o condomínio também fez manutenção, daí eu diria, a gente está indo quase que pro impossível. Se todo mundo cumprisse a sua obrigação e acontecer ainda assim um acidente, é uma fatalidade, eu não sei qual a probabilidade de ocorrência disso, mas é muito baixa. Então, se todo mundo cumprir sua parte, a gente vai salvar vidas. Sim, sem dúvida. Bem, a gente já está encaminhando para o final, né? E como é feito em todo episódio, a gente gosta de perguntar para o nosso convidado uma indicação de leitura, algo que impactou em alguma forma, né, na trajetória, na formação. Pode ser uma literatura técnica, uma literatura do campo mais do hobby. Gostaria de ouvir de você uma sugestão. Você disse que gosta de ler, então... Eu acho que eu vou citar uma literatura técnica que eu gostei pela sua simplicidade. É o Beabá da Acústica Arquitetônica. Ele é um livro pequenininho, rápido de ler, bastante figuras. Para quem não tem conhecimento nenhum de acústica, ele é muito interessante. Ele vai te dar os fundamentos. Sem dúvida você não vai sair de lá um projetista, mas você vai poder discutir com o seu engenheiro alguns princípios, ele vai te explicar sobre materiais, e ele é um livro de leitura leve, então por isso que eu recomendaria. Um livro não técnico que eu gostei muito, um livro mais recente até que eu li, dei para o meu pai de Dia dos Pais, daí ele deixou lá do lado, não leu, eu vou ler. 12 Lições para a Vida, de Jordan Peterson. Ele é um psicólogo até bem alto hoje em dia, mas ele vai falar sobre a postura que nós, como indivíduos, podemos adotar para melhorar a nossa vida, né? Desde detalhes simples, como você se enxerga, como você se porta no ambiente. Então, eu acho que pode ter cara de autoajuda, mas ele é muito mais profundo que isso. Eu ia falar isso, eu escutei já falar muito desse livro, eu não li ainda, mas o pessoal fala, apesar do título e do formato remeter muito aos livrinhos de aeroporto, como o pessoal chama, não tem nada disso, o pessoal até brinca, é uma autoajuda com porrada, né? Ele diz, não, ele te põe para uma realidade do convívio social, da humanidade, é bastante interessante. Fábio, queria muito te agradecer, né, pela participação, por ter aceitado o nosso convite. A gente falou hoje sobre não só desempenho acústico, mas a gente acabou ampliando normas e tudo mais, o que deixa muito claro que num único episódio a gente não consegue vencer isso, e já fica aqui, né, o convite para uma próxima oportunidade para que a gente possa continuar esse assunto, porque eu entendo que agrega bastante. Tanto para o nosso público direto de engenheiros civis,
mas também para a sociedade que encontra na engenharia, né, suporte para realizar o seu sonho de construir uma casa, enfim, né? Queria te deixar à vontade para fazer suas considerações finais, onde é que as pessoas podem te encontrar, rede social, escritório, fica à vontade. Ok. Agradeço a oportunidade, foi bacana o bate-papo aqui, colegas que a gente já se conhece há algum tempo, se encontra de vez em quando nos eventos da associação, dos engenheiros, eventos públicos também, então isso eu acho legal. Bom, eu acho mais fácil me encontrar hoje pela internet realmente, então nós temos no Instagram, lá tem a página da Desintec Laudos, que é a empresa que eu tenho de acústica, lá você vai conseguir contato comigo. Bom, e mais uma vez, obrigado, eu acho que a gente realmente não consegue encerrar um assunto tão grande, e o meu ponto é, pensando agora como um profissional do sistema, que gosta da engenharia, que luta por valorizar o engenheiro na sociedade, né? Então, eu acho que a gente precisa acordar mais para essas questões da preocupação com a normatização, de fazer cobrar a exigência de normas e não ser aquele profissional que diz, isso não precisa, isso já sei. O mundo é muito dinâmico, a gente precisa se atualizar, eu acho isso fundamental. Então, se for dar um recado assim, para os colegas, vamos nos aperfeiçoar nesse assunto, que eu acho que tem muito a acrescentar para todos. Excelente. Excelente, muito obrigada. Foi um prazer realmente ouvir sobre esse assunto. Obrigado. Lembrando, né, a gente tem essa temporada patrocinada pela Mútua Santa Catarina, então não deixa de conferir a rede social lá do nosso parceiro, eles acreditam muito nesse projeto. Até peço para vocês, entra lá no perfil da Mútua, vai lá na última publicação deles lá e comenta, né, a GES Podcast, marca GES, vamos movimentar a rede do nosso parceiro. E claro, também já, mais uma vez, eu peço, né, faz inscrição no canal da GES, marca o sininho, você vai receber sempre as notificações, compartilha com seus amigos e parceiros, segue a entidade lá no Instagram, no @GESOficial. A gente tem aí a expectativa de bater a meta de 1.000 inscritos até o final do ano e a colaboração de vocês aí vai ser fundamental. Eu me despeço por aqui, agradeço, fiquem bem, até o próximo episódio.